Os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial emoldaram um cenário de combate aéreo de brutalidade e constante inovação tecnológica. Nos céus da Europa, a Luftwaffe alemã, com seus caças Messerschmitt Bf-109 e Focke-Wulf Fw-190, estabeleceu uma superioridade tática que desafiava as forças aliadas. Os pilotos alemães, muitos deles veteranos da Guerra Civil Espanhola e da Blitzkrieg, operavam aeronaves ágeis e bem armadas, impondo pesadas perdas aos bombardeiros aliados que tentavam penetrar o espaço aéreo do Reich e aos caças de escolta que os protegiam. As formações de bombardeiros, como as da 8ª Força Aérea dos Estados Unidos, sofriam baixas alarmantes. Missões diurnas de longo alcance sobre a Alemanha eram particularmente custosas, pois os caças aliados da época, como o P-40 Warhawk ou as primeiras versões do P-38 Lightning e do Spitfire, muitas vezes não tinham o alcance, a robustez ou a capacidade de enfrentar efetivamente os caças alemães em altitudes elevadas e por períodos prolongados. A necessidade de um caça de escolta que pudesse acompanhar os bombardeiros até o coração da Alemanha, combater os interceptadores inimigos e retornar com segurança à base, tornou-se uma prioridade estratégica inadiável para os aliados. Era preciso uma aeronave que combinasse alcance, durabilidade e, acima de tudo, um poder de fogo esmagador. Foi nesse contexto de urgência e desafios que surgiu o Republic P-47 Thunderbolt, um gigante dos céus que logo seria apelidado de Jug pelos pilotos aliados. Sua primeira aparição em combate na Europa, a partir de 1943, marcou uma virada no conflito aéreo. A Alemanha foi rapidamente chocada com a capacidade ofensiva do P-47, especificamente com suas 8 metralhadoras Browning M2 de calibre 50. Este armamento não representava apenas um aumento no número de armas, mas sim uma mudança qualitativa no conceito de poder de fogo aerotransportado. Quando o Thunderbolt mergulhava em combate, suas 8 metralhadoras, 4 em cada asa, disparavam uma torrente de projéteis que criavam um verdadeiro muro de chumbo. Cada uma dessas armas podia disparar entre 750 e 850 tiros por minuto. Multiplicado por 8, isso significava que, em um único segundo de rajada, mais de 100 projéteis de alto calibre podiam ser despejados sobre um alvo. Essa densidade de fogo era sem precedentes para um caça monomotor da época. Aeronaves como o Focke-Wulf Fw-190, embora fossem caças formidáveis e ágeis, com sua estrutura e sistemas, pareciam frágeis e vulneráveis diante dessa avalanche de balas. As rajadas do P-47 eram capazes de desintegrar componentes vitais, rasgar asas, perfurar motores e inutilizar controles de voo em questão de segundos, muitas vezes antes que o piloto inimigo pudesse sequer reagir ou manobrar para escapar. A introdução do P-47 Thunderbolt no teatro europeu, atuando principalmente nos céus da França e da Alemanha, entre 1943 e 1945, redefiniu as expectativas para um caça de guerra. Este documentário explorará como o Jug não foi apenas um caça. Ele se tornou um martelo de 1000 usos, uma ferramenta essencial que alterou profundamente o curso da guerra aérea e terrestre. Sua capacidade de combinar alta altitude, robustez estrutural e um poder de fogo inigualável permitiu-lhe atuar tanto como caça de escolta de longo alcance, protegendo as formações de bombardeiros, quanto como um devastador caça-bombardeiro em missões de ataque ao solo. O P-47 não apenas enfrentou, mas dominou os céus, redefinindo o que um caça poderia alcançar em um conflito global. Sua história é a de uma máquina que, através de sua força bruta e versatilidade, impôs uma nova realidade aos seus adversários. A introdução do P-47 Thunderbolt no teatro de operações europeu, especialmente nos céus da França e da Alemanha, entre 1943 e 1945,
ocorreu em um período crítico da Segunda Guerra Mundial. Estes anos marcaram a transição das forças aliadas de uma postura defensiva para uma ofensiva estratégica massiva. A campanha de bombardeio diurno contra a Alemanha estava se intensificando, exigindo uma escolta de caças capaz de acompanhar os bombardeiros em profundidade no território inimigo e protegê-los dos interceptadores da Luftwaffe. O contexto histórico demandava uma aeronave que não apenas superasse os caças alemães em combate aéreo, mas que também pudesse suportar os rigores de missões de longo alcance e adaptar-se a diversas funções táticas. A concepção do P-47 Thunderbolt pela Republic Aviation, sob a liderança do engenheiro Alexander Kartveli, foi uma resposta direta a esta necessidade urgente. O projeto visava criar um caça que priorizasse velocidade, robustez e um poder de fogo esmagador, em vez de uma manobrabilidade extrema em baixa velocidade. Esta filosofia de design resultou em uma aeronave maciça, construída em torno do poderoso motor radial Pratt & Whitney R2800 Double Wasp. Este motor de 18 cilindros, capaz de gerar mais de 2.000 cavalos de potência, era o coração do Thunderbolt, mas sua dimensão e a necessidade de um sistema de superalimentação complexo exigiram uma fuselagem volumosa, característica distintiva do Jug. O P-47 destacava-se por 3 pilares fundamentais que o tornavam único e essencial para as exigências do fronte europeu: sua capacidade de atingir alta altitude, sua robustez estrutural e seu poder de fogo sem precedentes. A capacidade de operar em altitudes elevadas era crucial, porque os bombardeiros aliados frequentemente voavam a mais de 25 pés, e os caças alemães frequentemente interceptavam nessas alturas. O sistema de superalimentação turbo do P-47 permitia-lhe manter um desempenho superior em grandes altitudes, garantindo que pudesse efetivamente engajar os inimigos e proteger as formações de bombardeiros onde a ameaça era maior. A robustez do P-47 era lendária. Sua construção pesada e reforçada, aliada a uma blindagem substancial ao redor do cockpit e tanques de combustível autovedantes, permitia que a aeronave suportasse danos consideráveis em combate e ainda retornasse à base. Pilotos frequentemente relatavam o retorno de seus Thunderbolts com centenas de perfurações de balas e estilhaços, ou mesmo com partes significativas da fuselagem ou das asas faltando, um testemunho da resiliência do projeto. Essa durabilidade não apenas aumentava a taxa de sobrevivência dos pilotos, mas também infundia uma confiança vital para empreender missões perigosas sobre o território inimigo. Finalmente, o poder de fogo do P-47, com suas 8 metralhadoras Browning M2 de calibre 50, era o componente mais devastador. Este armamento, distribuído em 4 por asa, proporcionava uma densidade de fogo inigualável para um caça monomotor. A capacidade de descarregar mais de 100 projéteis por segundo transformava o Thunderbolt em uma plataforma de ataque aéreo e terrestre de formidável eficácia, capaz de desintegrar alvos em rajadas curtas e precisas. Desde o início de sua operação, o P-47 demonstrou uma versatilidade notável, rapidamente ganhando a reputação de um martelo de 1000 usos. Inicialmente concebido como um caça de escolta de longo alcance, sua robustez e capacidade de carga logo o tornaram um caça-bombardeiro excepcionalmente eficaz. Com a adição de pilones subalares, o Jug podia carregar bombas de até 1.000 libras ou foguetes não guiados, transformando-o em uma aeronave de ataque ao solo devastadora. Essa dualidade de funções foi vital para os aliados. Como escolta, abriu caminho para os bombardeiros até o coração industrial da Alemanha.
Como caça-bombardeiro, ele se tornou uma arma crucial na interdição de linhas de suprimento e na destruição de alvos terrestres, pavimentando o caminho para o avanço das tropas aliadas após o dia D. O P-47, portanto, não apenas preencheu uma lacuna tática, mas redefiniu o papel multifuncional de um caça no cenário da guerra. O P-47 Thunderbolt, carinhosamente apelidado de Jug pelos seus pilotos, impunha respeito antes mesmo de disparar um tiro. Sua silhueta maciça e inconfundível no céu europeu era a manifestação física de uma filosofia de design que priorizava potência, durabilidade e um poder de fogo esmagador. O Jug não era elegante como alguns de seus contemporâneos, mas sua presença era inegavelmente imponente. Com uma envergadura de mais de 12 metros e um peso que, totalmente carregado para uma missão, podia ultrapassar as 8 toneladas, era um dos maiores e mais pesados caças monomotores da Segunda Guerra Mundial. No coração do P-47 rugia o motor radial Pratt & Whitney, R2800 Double Wasp, um colosso de 18 cilindros que, em suas versões mais avançadas, entregava mais de 2.500 cavalos de potência. Este motor, combinado com um complexo sistema de superalimentação turbo localizado na parte traseira da fuselagem, que exigia dutos de ar longos e intrincados para conectar o motor ao turbo e aos intercoolers, contribuía para o volume e a largura do avião. A filosofia por trás desse design não era buscar a agilidade de um caça-leve em curvas fechadas em baixa altitude, mas sim construir uma plataforma estável e resistente, capaz de operar em altitudes elevadas e suportar o rigor do combate prolongado e dos ataques ao solo. A robustez do P-47 se tornou uma de suas características mais lendárias e um fator crucial para a sobrevivência de seus pilotos. Sua construção era pesada, utilizando materiais resistentes e reforços estruturais que o diferenciavam de muitos outros caças da época. A cabine do piloto era protegida por uma blindagem substancial e os tanques de combustível eram autovedantes, minimizando o risco de incêndios e vazamentos após serem atingidos por projéteis inimigos. Essa durabilidade não era apenas uma vantagem teórica, era uma realidade comprovada em cada missão de combate. Pilotos do Thunderbolt retornavam frequentemente às bases, com suas aeronaves severamente danificadas, ostentando centenas de perfurações de metralhadora ou canhão, asas esburacadas e estabilizadores comprometidos, mas ainda voando. Essa capacidade de absorver danos consideráveis e continuar operacional infundia uma confiança imensa nos pilotos, permitindo-lhes engajar o inimigo com mais agressividade e uma menor preocupação com a vulnerabilidade de suas máquinas. A taxa de retorno de missões, mesmo após intensos combates, era notavelmente alta para o P-47, um testemunho direto de sua resiliência estrutural. Em combate aéreo, o P-47 explorava a energia de forma magistral. No jargão da aviação, energia refere-se à combinação de velocidade e altitude. Embora não fosse o caça mais ágil em curvas horizontais em baixa altitude, o Thunderbolt era um exímio lutador de energia. Graças ao seu motor potente e ao sistema turbo supercharger, ele podia escalar rapidamente para altitudes elevadas, muitas vezes acima de 9,00 metros, onde muitos outros caças alemães tinham desempenho inferior devido à menor densidade do ar. Uma vez em altitude, o P-47 convertia essa energia potencial em energia cinética através de mergulhos devastadores, uma tática fundamental em sua doutrina de combate. A tática de mergulho do Thunderbolt era uma de suas assinaturas em combate. Do alto, o P-47 podia iniciar um mergulho íngreme e controlado, ganhando velocidade rapidamente e transformando seu peso em um trunfo.
A aceleração em mergulho era impressionante, com o P-47 frequentemente atingindo velocidades que se aproximavam da barreira do som para a época, por volta de 800 a 900 km por hora, antes que a compressibilidade do ar se tornasse um problema. Essa velocidade vertiginosa, combinada com o peso da aeronave, conferia-lhe uma inércia tremenda, tornando-o uma força quase imparável em sua trajetória de ataque. Quando o Thunderbolt mergulhava, não era apenas um avião em queda livre, era uma arma direcionada com precisão. A velocidade e o peso do P-47, somados ao poder de fogo das suas 8 metralhadoras, 50, criavam um ataque devastador. A tática era simples e eficaz. Mergulhar sobre o inimigo, disparar uma rajada curta e intensa que podia descarregar mais de 100 projéteis por segundo, e então usar a velocidade acumulada para escapar ou subir novamente para uma posição vantajosa. Essa abordagem minimizava o tempo de exposição ao fogo inimigo e maximizava o impacto ofensivo. O Jug não pedia licença. Ele descia sobre o adversário, descarregando um muro de chumbo que rasgava asas e fuselagens em segundos. Muitas vezes, antes que o inimigo pudesse sequer manobrar ou reagir de forma eficiente. Era uma demonstração de força bruta e superioridade tática que redefinia o combate aéreo. A introdução do P-47 Thunderbolt no cenário europeu confrontou-o com os caças mais capazes da Luftwaffe, entre eles o Focke-Wulf FW-190, uma aeronave que já havia estabelecido sua reputação como um adversário formidável. O FW-190, apelidado de açougueiro pelos pilotos aliados, era o pilar da defesa aérea alemã, conhecido por sua agilidade, robustez e poder de fogo. Projetado por Kurt Tank, o FW-190 entrou em serviço em 1941 e rapidamente se tornou um dos caças mais eficazes da Segunda Guerra Mundial, complementando e, em muitos aspectos, superando o Messerschmitt Bf-109 em certas funções e altitudes. O FW-190 era um caça com motor radial, o que lhe conferia uma silhueta compacta e uma excelente taxa de rolagem, permitindo manobras rápidas e evasivas. Equipado com um motor BMW 801 de 18 cilindros, o FW-190 possuía uma aceleração impressionante e um desempenho notável em altitudes médias e baixas. Seu armamento padrão, que variava conforme a subvariante, geralmente incluía 2 metralhadoras MG-131 de 13 mm, montadas acima do motor, e 2 ou 4 canhões MG-151-20 de 20 mm nas asas, proporcionando uma capacidade destrutiva considerável. Era uma máquina construída para o combate aéreo agressivo, capaz de desferir golpes rápidos e precisos. O confronto entre o P-47 Thunderbolt e o FW-190 representava um duelo de titãs com estilos de combate contrastantes. De um lado, o P-47, um gigante dos céus, pesado e construído para velocidade em mergulho, alta altitude e uma avalanche de balas. Do outro, o FW-190, mais leve e ágil, com uma manobrabilidade superior em curvas fechadas e uma taxa de rolagem que poucos caças aliados podiam igualar. O Jug trazia para o combate uma energia cinética massiva e 8 bocas de fogo, enquanto o FW-190 dependia de sua agilidade e da potência explosiva de seus canhões. Apesar de sua menor manobrabilidade em certas situações de combate horizontal, o P-47 usava suas vantagens inerentes para ditar o ritmo e as condições do engajamento. A tática primordial do P-47 era a luta por energia, o boom and zoom. Os pilotos do Thunderbolt buscavam ganhar altitude superior, usando o poderoso motor radial e o turbo supercharger para operar com eficácia onde o ar era rarefeito. A partir dessa posição vantajosa, eles mergulhavam em alta velocidade sobre os caças inimigos, desferindo uma rajada devastadora,
e, em seguida, utilizavam a velocidade acumulada no mergulho para subir novamente, evitando o combate de giro prolongado, onde o FW-190 poderia ter uma vantagem. Essa abordagem minimizava a exposição ao fogo inimigo e maximizava o impacto ofensivo. Em combates frontais, a robustez do P-47 e seu volume de fogo o tornavam uma ameaça letal, muitas vezes dissuadindo os pilotos alemães de confrontos diretos. Quando o P-47 Thunderbolt engajava um FW-190, o efeito das suas 8 metralhadoras, 50, era imediato e frequentemente catastrófico. O conceito de muro de chumbo se materializava no ar. Enquanto os canhões de 20 mm do FW-190 disparavam projéteis explosivos com grande poder de impacto, a cadência de tiro combinada das 8 metralhadoras Browning M2 do P-47 era incomparável. Em um único segundo, mais de 100 projéteis de alto calibre podiam atingir o alvo. Essa densidade de fogo criava uma zona de saturação que poucos aviões podiam suportar. As rajadas do P-47 rasgavam asas, motores e trens de pouso em segundos. A energia cinética dos projéteis de mão, 50 polegadas, era suficiente para perfurar a blindagem e a estrutura do FW-190, desintegrando componentes vitais. Asas podiam ser arrancadas, motores podiam explodir ou parar instantaneamente, e os controles de voo podiam ser severamente danificados, tornando a aeronave inoperável. A fragilidade do FW-190, que era um caça robusto para seus padrões, tornava-se evidente diante dessa avalanche de balas. Muitas vezes, os pilotos alemães não tinham tempo para reagir ou para executar qualquer manobra evasiva eficaz. A velocidade do ataque do P-47, combinada com a letalidade de seu armamento, transformava o F-190, um caça ágil e agressivo, em uma vítima impotente em questão de instantes. A capacidade destrutiva do P-47 Thunderbolt residia, fundamentalmente, em seu armamento principal, as 8 metralhadoras Browning M2 de calibre 50. Esta seção se dedica inteiramente a explorar o legado e o impacto desse poder de fogo brutal, que se tornou a assinatura do JUG nos céus da Europa. A metralhadora Browning M2, desenvolvida por John Browning no final da Primeira Guerra Mundial, era uma arma comprovadamente robusta e eficaz, amplamente utilizada pelas Forças Armadas Americanas em diversas configurações, desde veículos terrestres até navios e aeronaves. Sua reputação de confiabilidade e poder de parada era inquestionável. No P-47, a decisão de instalar 8 dessas armas foi uma escolha de design audaciosa e estratégica. 4 metralhadoras eram montadas em cada asa, distribuídas simetricamente para otimizar o peso e o equilíbrio da aeronave. Cada arma era alimentada por uma longa esteira de munição que percorria a asa, exigindo um espaço considerável e contribuindo para a envergadura e a robustez geral do caça. A quantidade de munição carregada era substancial, com cada metralhadora podendo levar centenas de projéteis, garantindo que o piloto tivesse fogo suficiente para múltiplos engajamentos. O coração desse sistema de armamento era a própria munição. 50 cal. Os projéteis de 12,7 milímetros eram significativamente maiores e mais pesados que as balas de metralhadoras de calibre menor. 303 britânico ou 7,92 mm alemão, e possuíam uma energia cinética muito superior. Além disso, os pilotos do P-47 frequentemente utilizavam uma mistura de tipos de munição, incluindo projéteis perfurantes, AP, incendiários, I e traçantes, T, muitas vezes combinados em uma sequência conhecida como API-T, Armor Piercing Incendiary Tracer. Os projéteis perfurantes eram capazes de penetrar a blindagem de aeronaves inimigas, enquanto os incendiários causavam danos estruturais e podiam iniciar incêndios em tanques de combustível ou motores.
As traçantes, que deixavam um rastro luminoso, eram essenciais para que os pilotos pudessem corrigir sua mira em combate. A intensidade do poder de fogo do P-47 era ilustrada por números chocantes. Cada metralhadora Browning M2 podia disparar entre 750 e 850 tiros por minuto. Multiplicando essa cadência por 8, o P-47 era capaz de despejar entre 6,000 e 6,800 projéteis por minuto. Em um passe de tiro típico, que durava apenas alguns segundos, isso significava que mais de 100 projéteis de calibre 50 podiam atingir o alvo em um único segundo. Essa densidade de fogo era sem precedentes para um caça monomotor da Segunda Guerra Mundial e superava amplamente o armamento de muitos de seus adversários, que frequentemente empregavam uma combinação de metralhadoras e canhões em menor número. O impacto dessas rajadas no inimigo era imediato e devastador. As aeronaves alemãs, como o F-Buntel CD-90 ou o Bf-109, embora robustas em seu próprio direito, não foram projetadas para suportar uma avalanche de balas de calibre 50. Quando um P-47 abria fogo, o alvo era atingido por uma torrente de projéteis que rasgavam a fuselagem e as asas. A energia cinética combinada dos projéteis era suficiente para desintegrar componentes vitais em questão de instantes. Asas podiam ser arrancadas, o motor podia ser perfurado e incendiado, e os controles de voo podiam ser severamente danificados, tornando a aeronave inoperável. Muitas vezes, as aeronaves inimigas caíam sob rajadas curtíssimas, que duravam apenas 1 ou 2 segundos. Não era incomum que pilotos aliados relatassem a desintegração de um caça alemão ou a explosão de um motor após uma breve rajada do P-47. A velocidade e a letalidade do ataque eram tais que os pilotos inimigos frequentemente não tinham tempo para reagir, manobrar ou sequer perceber a origem do fogo antes que seus aviões fossem irremediavelmente danificados. Essa combinação de velocidade, peso e, acima de tudo, volume de fogo criava o conceito de um muro de chumbo. Não se tratava apenas de balas individuais atingindo o alvo, mas sim de uma barreira contínua de projéteis que saturava a área visada. Para um caça inimigo, voar através da trajetória de um Thunderbolt em disparo era como tentar atravessar uma parede sólida de metal. Essa barreira intransponível não apenas causava danos físicos extremos, mas também tinha um profundo impacto psicológico nos pilotos da Luftwaffe. A reputação do P-47 como um martelo de 1000 usos era cimentada por essa capacidade de aniquilação instantânea, transformando o combate aéreo em um encontro decisivo onde a superioridade do armamento do JUG frequentemente encerrava qualquer debate sobre o resultado. A versatilidade inerente do P-47 Thunderbolt, inicialmente concebido como um caça de alta altitude e escolta de bombardeiros, rapidamente o transformou em uma das mais eficazes plataformas de ataque ao solo da Segunda Guerra Mundial. Sua robustez estrutural, a capacidade de transportar uma carga considerável e a potência de seu motor radial, que lhe permitia operar em baixas altitudes com grande eficácia, eram características ideais para missões de interdição e apoio aéreo aproximado. Essa transição para um caça-bombardeiro eficaz foi uma evolução natural e crucial para os aliados, especialmente após o dia D, quando as forças terrestres avançavam pela França e pela Alemanha, necessitando de suporte aéreo constante contra as defesas e a logística alemãs. Para cumprir sua função de ataque ao solo, o P-47 foi adaptado com pilones subalares que podiam carregar uma variedade de armamentos, incluindo bombas de até 1,000 libras, aproximadamente 450 quilos, e foguetes não guiados de alta velocidade, como os M8 ou HVAR, High Velocity Aircraft Rocket, de 5 polegadas.
Essa capacidade de carga, combinada com o poder de fogo devastador de suas 8 metralhadoras, 50, permitia que o Jug atacasse uma vasta gama de alvos terrestres com precisão e força destrutiva. Os alvos terrestres do P-47 eram variados e estratégicos. Comboios de caminhões, vitais para o transporte de suprimentos, combustível e munição para as linhas de frente alemãs, eram constantemente visados. Rajadas das metralhadoras. 50 podiam incendiar os veículos, perfurar motores e desmoralizar as tropas. As locomotivas, que constituíam a espinha dorsal do sistema de transporte ferroviário alemão, eram alvos de alta prioridade. Um único ataque bem-sucedido de um Thunderbolt podia transformar uma locomotiva em uma pilha de metal retorcido e em chamas, paralisando seções inteiras da rede ferroviária e interrompendo o fluxo de reforços e suprimentos. Pontes, tanto rodoviárias quanto ferroviárias, também eram atacadas com bombas e foguetes, buscando cortar as rotas de retirada e avanço inimigas. Além disso, o P-47 era empregado contra depósitos de combustível, armazéns de suprimentos, concentrações de tropas, posições de artilharia e até mesmo tanques e veículos blindados. Embora as metralhadoras 50 fossem menos eficazes contra a blindagem frontal de tanques pesados, projéteis perfurantes e incendiários podiam penetrar a blindagem superior e lateral, ou causar incêndios e danos aos sistemas de propulsão. Foguetes, por sua vez, eram capazes de infligir danos estruturais significativos a veículos blindados e fortificações. A visão de um Jug mergulhando em ataque era frequentemente o prenúncio da destruição para as forças terrestres alemãs. As consequências estratégicas dessa capacidade de ataque ao solo foram profundas e contribuíram decisivamente para a supremacia tática dos aliados no solo. A interdição sistemática das linhas de suprimento alemãs causou uma escassez crítica de combustível, munição e alimentos para as tropas no fronte. Sem reabastecimento adequado, as unidades alemãs perdiam sua capacidade de manobra, de resistir a ataques e de lançar contraofensivas eficazes. A constante ameaça aérea também forçava as forças alemãs a se movimentarem predominantemente à noite, o que era mais lento, mais arriscado e menos eficiente, limitando sua flexibilidade operacional. O impacto mais significativo foi o bloqueio das estradas e ferrovias, o que resultou na paralisação dos movimentos do exército alemão. Os pilotos do P-47, em missões de Jabo, Jagdbomber, termo alemão para caça-bombardeiro, patrulhavam as principais rotas de transporte, transformando qualquer movimento diurno em um risco extremo. O exército alemão efetivamente perdeu estradas durante o dia, pois a exposição ao ataque aéreo era quase uma sentença de morte para comboios e tropas em campo aberto. Essa paralisia logística não apenas enfraqueceu a resistência alemã, mas também facilitou o avanço das tropas aliadas. Em momentos cruciais, como durante a Batalha do Bolsão de Falaise, os P-47s desempenharam um papel devastador, dizimando as forças alemãs em retirada e selando o destino de dezenas de milhares de soldados e equipamentos. A capacidade do Thunderbolt de operar como um martelo no chão foi, portanto, tão vital quanto sua proeza nos céus, alterando fundamentalmente a dinâmica da guerra terrestre. A letalidade do P-47 Thunderbolt nos céus da Europa não dependia apenas do volume de fogo de suas 8 metralhadoras, 50, mas também da precisão com que esse poder era aplicado. Por trás de cada rajada devastadora havia uma ciência aplicada a cada gatilhada, uma atenção meticulosa aos detalhes técnicos que maximizava a eficácia do armamento.
Uma das curiosidades mais importantes e menos conhecidas pelos leigos era a calibração da convergência das metralhadoras. As 8 metralhadoras Browning M2 do P-47 não disparavam projéteis em linhas perfeitamente paralelas ao eixo de voo da aeronave. Em vez disso, os armeiros e técnicos no solo ajustavam o ângulo de cada arma nas asas para que suas trajetórias convergissem em um ponto específico à frente do avião. Essa distância de convergência era crucial, pois determinava onde o muro de chumbo seria mais denso e, portanto, mais destrutivo. Os pilotos americanos calibravam essa convergência para perfis de ataque específicos, adaptando-a às suas táticas preferidas e aos tipos de alvos que mais frequentemente engajavam. Para missões de combate aéreo contra caças inimigos, por exemplo, a convergência era geralmente definida para uma distância entre 200 e 300 metros. Isso significava que, a essa distância, todas as 8 metralhadoras concentrariam seu fogo em uma área pequena, garantindo que o impacto máximo fosse entregue no ponto ideal de engajamento. Para ataques ao solo, onde os alvos eram maiores e a precisão exigia uma área de impacto mais ampla para cobrir o alvo em movimento ou estático, a convergência poderia ser ajustada para distâncias um pouco maiores ou, em alguns casos, as armas eram configuradas para um padrão de dispersão mais amplo. Essa flexibilidade permitia que o piloto otimizasse seu poder de fogo para cada tipo de missão, transformando a barragem de balas em uma ferramenta cirúrgica de destruição quando bem empregada. A calibração era um processo técnico que exigia expertise e bancadas de teste específicas, assegurando que no calor do combate o piloto pudesse confiar que suas armas entregariam o impacto desejado com a máxima concentração. A experiência de combate a bordo de um P-47 Thunderbolt era uma sinfonia brutal de sensações, onde a precisão técnica da calibração se unia à intensidade visceral da guerra. Para o piloto, o combate começava muito antes do primeiro disparo. Após identificar um alvo inimigo, muitas vezes um Focke-Wulf FW-190 ou um Messerschmitt Bf-109, a preparação para o ataque era metódica. O Jug, com seu peso e motor potente, era uma plataforma ideal para a tática do boom and zoom, onde a energia era a chave. Enquanto o piloto manobrava para ganhar altitude e posição superior, o rugido do motor radial Pratt & Whitney R2800 Double Wasp era uma presença constante e dominante. Era um som profundo, gutural e vibrante que preenchia a cabine, uma mistura de potência bruta e engenharia complexa. A vibração do motor era sentida em todo o corpo da aeronave, transmitindo-se ao manche e aos pedais, um lembrete constante da força que impulsionava o gigante. À medida que o P-47 mergulhava para o ataque, o rugido se intensificava, transformando-se em um trovão ensurdecedor, à medida que a velocidade aumentava exponencialmente. O ar assobiava ao redor da fuselagem, e as forças G empurravam o piloto contra o assento, uma sensação de aceleração massiva e incontrolável. No momento crucial do ataque, quando o alvo inimigo entrava na mira e a distância de convergência era alcançada, o piloto pressionava o gatilho. Imediatamente, o rugido do motor era complementado por um estrondo seco e contínuo das 8 metralhadoras, 50 disparando simultaneamente. A cabine tremia violentamente e o cheiro acre de pólvora, mesmo que sutil, podia ser percebido. Então, a visão mais impactante. As traçantes brancas e vermelhas, como linhas de luz, desenhavam um zíper mortal no flanco do inimigo. As traçantes, projéteis com uma carga pirotécnica que os tornava visíveis, não eram apenas um espetáculo visual. Eram a representação gráfica da trajetória precisa das balas, permitindo ao piloto corrigir sua mira em tempo real.
As traçantes brancas, geralmente americanas, e as vermelhas, por vezes alemãs, se entrelaçavam no ar, mas o foco do piloto estava no ponto onde as suas próprias traçantes se uniam, indicando o impacto direto no alvo. Era nesse instante que a combinação da precisão técnica da calibração e a intensidade sensorial do combate se manifestava plenamente. O zíper mortal de traçantes não era aleatório. Era a materialização da engenharia e do treinamento do piloto, concentrando mais de 100 projéteis por segundo no ponto exato onde o dano seria máximo. O F-Debate 190, antes ágil e agressivo, era subitamente atingido por essa parede de chumbo. Faíscas voavam, pedaços da fuselagem se desprendiam, fumaça preta e branca jorrava do motor e das asas, e, em muitos casos, a aeronave inimiga se desintegrava no ar ou entrava em um mergulho incontrolável. Em questão de segundos, o combate era decidido. A letalidade do P-47 não era apenas a força bruta, mas a inteligência por trás de sua aplicação, transformando cada gatilhada em um ato de destruição calculada e avassaladora. A atuação do P-47 Thunderbolt no teatro europeu, desde sua introdução em 1943 até o fim do conflito em 1945, culminou em uma transformação decisiva no cenário de combate. A combinação de sua capacidade como caça de escolta de longo alcance e sua eficácia devastadora em missões de ataque ao solo resultou na consolidação da supremacia tática aliada, tanto no ar quanto no terreno. Essa supremacia não significava a ausência de resistência inimiga, mas sim a capacidade das forças aliadas de controlar o ritmo e as condições do combate, ditando as ações da Luftwaffe e do exército alemão. A presença constante do Jug nos céus permitiu que as formações de bombardeiros aliados operassem com uma proteção sem precedentes, penetrando profundamente no território inimigo para atingir alvos industriais e estratégicos. A robustez do P-47, que o permitia absorver danos significativos e ainda retornar à base, e seu poder de fogo esmagador, que desintegrava caças inimigos em segundos, contribuíram para uma taxa de atrito insustentável para a Luftwaffe. A capacidade de seus pilotos de engajar os caças alemães em seus próprios termos, utilizando táticas de energia e mergulho, desmantelou a superioridade aérea inicial que a Alemanha havia desfrutado nos primeiros anos da guerra. Consequentemente, a Luftwaffe, que já enfrentava a pressão de múltiplos frontes e a escassez crescente de pilotos experientes e combustível, perdeu espaço de manobra e eficácia operacional. A constante ameaça dos P-47s e outros caças aliados forçou os pilotos alemães a adotar táticas defensivas, limitando suas ações e reduzindo sua capacidade de proteger o espaço aéreo do Reich. As perdas em combate aéreo, somadas à destruição de aeronaves em solo por ataques do P-47, dizimaram as unidades de caça alemãs. A Luftwaffe, antes uma força dominante, viu-se gradualmente subjugada, incapaz de contestar efetivamente a liberdade de ação dos aliados nos céus. Isso abriu caminho para a campanha de bombardeio estratégico que desmantelou a infraestrutura industrial alemã e para o apoio aéreo tático, que foi crucial nas operações terrestres. O impacto do P-47 estendeu-se muito além dos céus, criando um efeito dominó que enfraqueceu drasticamente o exército alemão. Sua transição para um caça-bombardeiro de ataque ao solo revelou-se um fator decisivo na guerra terrestre. As missões de interdição do Thunderbolt, focadas na destruição de comboios, locomotivas, pontes e depósitos de suprimentos, paralisaram a logística alemã. O exército alemão efetivamente perdeu estradas durante o dia, pois qualquer movimento de tropas ou suprimentos em campo aberto se tornava um alvo fácil e quase inevitável para os Jugs patrulhando as rotas. A destruição de locomotivas e material rodante interrompeu o fluxo de reforços e suprimentos vitais
para as linhas de frente, causando escassez crítica de combustível, munição e alimentos. Essa interrupção logística comprometeu a capacidade alemã de lançar contraofensivas, de se reabastecer e até mesmo de se retirar de forma ordenada. Exemplos como o Bolsão de Falaise, onde as forças alemãs em retirada foram dizimadas por ataques aéreos implacáveis, incluindo os do P-47, ilustram a brutal eficácia do Jugge contra alvos terrestres. A capacidade de manobra do exército alemão foi severamente limitada. Suas linhas de comunicação e transporte foram constantemente rompidas, e a moral das tropas foi abalada pela percepção de uma supremacia aérea aliada inquestionável. Em retrospecto, o P-47 Thunderbolt consolidou seu legado como uma das aeronaves mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Sua engenharia robusta, seu motor potente e, acima de tudo, o poder de fogo avassalador de suas 8 metralhadoras. 50 redefiniram o conceito de caça de guerra. Ele não era apenas um avião, era uma ferramenta multifuncional que se adaptou às necessidades dinâmicas do conflito, atuando como protetor e destruidor em igual medida. A frase que encapsula o impacto e a reputação do P-47 Thunderbolt ressoa com a brutalidade e a eficácia que ele trouxe para o campo de batalha. Quando o Jugge apontava, o debate acabava. 8. 50 não pedem licença. Esta afirmação sublinha a natureza decisiva de seus ataques. Não havia negociação com o poder de fogo do Thunderbolt. A sua presença e a sua capacidade de aniquilação instantânea deixavam pouca margem para a dúvida ou a resistência. O P-47 Thunderbolt permanece como um símbolo da engenharia e da brutalidade necessária da guerra. Sua concepção refletiu a necessidade de uma máquina de combate que pudesse suportar o rigor do conflito e entregar uma força destrutiva sem precedentes. Ele encarna a filosofia de que, em guerra, a robustez e o poder de fogo podem ser tão cruciais quanto a agilidade. Seu lugar na história da aviação militar é indelével, não apenas pelas vitórias que conquistou nos céus, mas pela forma como moldou a estratégia e a tática aliadas, contribuindo decisivamente para a vitória final. O Jugge foi, em essência, um martelo forjado para a guerra, e seu legado é o de uma máquina que, através de sua força bruta e versatilidade, impôs uma nova realidade aos seus adversários e garantiu a supremacia aliada.